Uma das novidades presentes este ano aqui em Jarama é a nova gama da Iveco, apresentada recentemente aqui neste mesmo circuito. A Iveco, uma marca com, de certa forma, com uma ligação especial também à cidade de Madrid. Fábrica, muitos de vocês sabem, é aqui nesta cidade que fica localizada, mais concretamente em Barajas. A Iveco quer entrar forte no mercado, renovou recentemente esta nova gama, a S-Way. Temos aqui várias unidades expostas, vamos fazer report. Os tratores, em termos de design, sofreram uma alteração significativa. O feedback que nós temos, de alguns de vocês apresentámos no canal em tempos, não foi muito positivo. Alguns referiram semelhanças com a Scania. Na nossa opinião pessoal, na minha opinião pessoal, creio que é uma daquelas novidades que vai custar a entrar para alguns de vocês. Eu pessoalmente gosto. Acho que o design é inovador, é em linha com aquilo que o mercado, de certa forma, vai pedindo. O trator sofreu algumas alterações, nós temos aqui várias unidades, inclusive é uma unidade a gás, que também vamos tentar demonstrar. Mas o que importa referir aqui é que o modelo, portanto, em termos de qualidade, parece que a Iveco está apostada em reforçar toda esta nova gama, reforçar a sua presença no mercado, quer aqui em Espanha, quer a nível europeu. Em Portugal, aguardamos também a presença destas unidades para que se possam fazer testes de estrada, e aqui hoje vamos tentar poder mostrar-vos aí em casa como é que este trator é por fora, quer por dentro, de forma a que vocês consigam ver quais as diferenças, quais as novidades e aquilo que a Iveco se propõe a apresentar este ano. Estamos dentro da nova Iveco S-Way 570, neste caso. Aparentemente o trator parece idêntico por aqui dentro, mas não se deixe enganar, há aqui diferenças, nomeadamente para o conforto e funcionalidades do motorista. Começar por dizer que os bancos recuaram 60 cm face ao modelo anterior. Portanto, nós temos agora, quem conhece a Iveco antiga sabe que não conseguíamos estar aqui porque portanto, batíamos com a cabeça nos armários. Há um recuo de 60 cm dos bancos e também há um recuo dos armários, ou seja, os armários agora estão mais recuados, não perderam cubicagem, mas permitem um acesso, portanto, digamos, mais fácil, e a posição, portanto, que o motorista esteja em pé, permite estar em pé sem bater com a cabeça nos armários. O túnel de motor continua a existir, mas bastante reduzido, é algo que nós podemos mostrar daqui a pouco, em pormenor. Aqui, portanto, em termos de armários, como já vos disse, há um recuo, ou um avanço neste caso, que permite que o motorista, portanto, circule mais livremente dentro da cabine. Dizer-vos também que acaba o cogumelo, portanto, o chamado cogumelo, o ar-condicionado ou o ar forçado, e que permite passar a ter, a par de outras marcas, uma saída de emergência em caso de capotamento. Portanto, o motorista passa a ter a possibilidade de partir o teto ou mesmo estilhaçar para sair. Vocês perguntam, em termos de climatização, como é que está então? A Iveco, portanto, encastrou a climatização de parque no veículo, ou seja, neste momento não há cogumelo, é muito mais simples, a par também do que outras marcas já tinham apresentado no mercado, o motorista climatizar a cabine. Aqui temos um pormenor interessante, todo o controle de luz passa a ser feito através desta espécie de jug shuttle. Temos os vários tipos de iluminação para o tablier, iluminação superior, iluminação ambiente, e conseguimos regular a intensidade através do jug shuttle. Parece-me uma função bastante interessante, porque uma das coisas que algumas marcas têm é a iluminação dispersa por vários botões. O motorista, o condutor, o operador passa a ter a iluminação centralizada. A nível de tablier é muito idêntica àquilo que nós conhecemos do modelo anterior. Passamos a ter uma slot onde inserir a chave e passamos a ter um botão, portanto um switch para start-stop do motor. A caixa mantém a mesma linha daquilo que já era, tal como o painel. Há obviamente um redesenhar do volante e dos manómetros, mas mantém-se essencialmente na mesma linha. Uma das coisas que se mantém também redesenhado é um bom sistema multimédia. Portanto, a Iveco no modelo anterior, na geração anterior, já tinha, portanto, um sistema multimédia bastante bom. E aqui as camas, há uma versão que não é esta, temos ali outro modelo que já vamos mostrar. Há uma versão que tem uma cama portanto, maior que esta, mais avançada, permite mais espaço. A cama de baixo é bastante, como vocês podem ver, espaçosa.
A consola que na geração anterior era ali, a consola passou a estar, a consola da cama passou a estar aqui central e que permite que o motorista facilmente, sem se levantar, consiga aceder a tudo aquilo que é necessário. E um aspecto bastante interessante, vou pedir aqui ao meu câmara, ver se consegue. Temos slots de USB para recarga de equipamentos aqui junto à cama, e temos também, vamos confirmar se é, se não é, pensávamos ter aqui uma ficha de 24 volts, mas não a temos, ok? Mas já compomos. O que eu vos quero mostrar antes de terminar este reporte é, em termos de frigorífico, o que é que a IVEC tem para nos apresentar. Temos duas soluções. Temos uma arca isotérmica que não faz frio, ok? Que permite manter a temperatura portanto, num registro isotérmico, e depois temos aquilo que a IVEC chama de uma arca premium, que tem uma abertura para puxar garrafa sem ter que a abrir, tem duas entradas USB, ou dois slots de carga USB, toda a operação é digital, e depois, meus caros, uma grande inovação da Iveco, temos um inversor para 220 embutido na arca. Isto sim, grande inovação, a pensar no motorista. Não é necessário instalar o vosso conversor, andarmos aqui com instalações elétricas diretas à bateria. A Iveco pensou no motorista e instalou um inversor para 220 volts para todos os gadgets que nós temos hoje em dia para usar na estrada. Portanto, de uma forma geral, conforme eu vos disse de início, pode parecer enganador entrar nesta nova S-Way. À primeira vista parece tudo igual. Tivemos aqui o comercial da Iveco, de certa forma, a apresentar-nos aquilo que são as novidades, e sim, nós próprios também pensámos, é mais ou menos igual, mas não. Há aqui funções a pensar no condutor, no motorista. As marcas muitas vezes são acusadas de esquecer ou de não pedir o feedback dos condutores. A Iveco claramente pensou nisso. Não sei se recolheu este feedback diretamente de operadores, se andaram a fazer estudos de mercado. A verdade é que há aqui aspectos bastante interessantes para a profissão de motorista, e assim que possam, entrem numa destas novas Ivecs, nova geração S-Way, para verem com os vossos olhos que a Iveco quer apostar forte neste mercado, quer entrar a par com outras marcas premium. Os acabamentos também me parece que sofrem aqui algumas alterações para melhor, e portanto nada como vocês verem, assim que puderem, esta nova S-Way ao vivo.